Olá pessoal, vamos falar aqui de EDO, de segunda ordem, e vamos trabalhar com a substituição da variável para resolver o problema. A EDO de segunda ordem, a gente já falou, tem as derivadas de segunda ordem, né? E de primeira ordem, como mostra aqui. Claro que não necessariamente você vai ter de primeira ordem, mas necessariamente você tem que conter na sua equação diferencial uma de segunda ordem. Bom, além disso, você pode escrever ela, né, como duas formas, né? Você pode escrever ela no formato aqui. Na primeira escrita aqui, vocês têm ela, né, em forma implícita, né? A função de x, y, derivada de y e derivada segunda. Ou da forma explícita, colocando o y, a segunda derivada em evidência e colocando a função em relação a x, y e a derivada de y. Nós vamos dar um foco aqui nessa segunda parte, né? Essa segunda parte nos interessa mais. E é a parte que nós utilizamos para resolver esse problema, por exemplo. Por que é interessante isso? Porque assim nós podemos aplicar integral em cada membro. Então temos aqui uma equação de segunda ordem, ó, que contém também a primeira derivada. Vamos o quê? Dividir tudo por x ao quadrado, ou seja, passar o x ao quadrado que está no primeiro membro para o segundo membro. Na verdade, vou passar também o 2x e o menos 1 e dividir tudo por x ao quadrado. Quando eu divido por x ao quadrado, ele fica nesse formato, ó. Segunda derivada de y menos 2, primeira derivada de y sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Isso é uma função de x e primeira derivada de y. Não tem aqui a variável y. Tem a primeira derivada de y e a variável x. Vamos substituir, então, a primeira derivada por u. Então, essa é a estratégia de solução. Vamos substituir por uma variável auxiliar, né? E aí, a primeira derivada de u vai ser a segunda derivada de y. Então, na hora de substituir, nós vamos ter agora uma redução do grau. Então, você tinha, ou melhor, da ordem, né? Da ordem da derivada. Nós tínhamos antes uma derivada de ordem 2, agora u é de ordem 1. E temos essa função aqui de u e de x. Então, aí nós vamos fazer aquele processo conhecido, que é organizar aqui nossa equação diferencial de tal forma que apareça uma derivada do produto. Olha que legal. Ó, vamos fazer o MMC colocando no denominador, né? Colocando no denominador x ao quadrado, então você vai ter x ao quadrado vezes u' na primeiro membro, que é igual aí menos 2xu mais 1. Pronto. Então, quando você cancela o x sobre 2, vai ficar aqui. X ao quadrado multiplicado por derivada primeira de u, mais 2xu, mais 1, que passa para o segundo membro, igual a 1. Na verdade, aqui em cima é menos 1, né, pessoal? Vai passar com mais 1. Isso aqui, se você analisar, é a derivada do produto de x ao quadrado sobre por u. Ó, que é o quê? Derivada primeira vezes a segunda, mais derivada de u, que é 2u, vezes x sem derivar. Então, é isso que nós temos aqui, a derivada do produto. Então, nós escrevemos de tal forma que apareceu a derivada do produto. Quem não lembra da derivada do produto, né? U vezes V é derivada de U vezes V mais U vezes derivada primeira de V. Então, isso é importante? É.
Porque agora nós temos uma derivada no primeiro membro e uma constante no segundo. Vou aplicar a integral em cada um dos membros. Então, essa integral de uma derivada vai sobrar só o que nós teríamos que derivar, porque a integral é uma antiderivada. E a integral de 1 vai dar x, né? Olha aqui, x. E a antiderivada aqui cancelou na nossa derivada. E aparece o c. Quando eu fizer, melhor dizendo, a evidência do u, vai ter 1 sobre x mais c1 sobre x ao quadrado. Pronto, agora nós vamos fazer o quê? Com a informação dessa, nós vamos retornar a variável y. Então, no lugar de u, eu vou colocar derivada primeira da função y. E nada mais muda. Só que agora eu tenho só integrar cada um dos termos, né? Ó, integrar o primeiro e o segundo. E nós vamos achar aqui em dy e aqui em dx, nós vamos achar quem a solução do nosso problema. Vai ter aqui, ó, por conta de 1 sobre x, vai dar ln de x. De C1 x ao quadrado vai dar quem? C1 sobre x. E de C2, não, C2 está fora da integral, aparece no final. Tá bom? Vamos ver as referências. E temos aqui no Symbolab. Vamos fazer aqui no Symbolab para vocês verem, ó. Já está feito aqui. Escrevi Symbolab não, no Wolfram Alpha. X ao quadrado, derivada segunda de y, mais 2x, derivada primeira de y, menos 1 igual a zero. Já deu ok. Olha aqui o input. Ele reconhece como equação de Euler-Gauty. Não vai ser discutido isso. Entende que é uma EDO de segunda ordem linear. Também não analisamos se ela é linear ou não. E aqui é a solução, a solution da equação. Tem uma diferença aqui no sinal de mais ou menos. Foi possível identificar o erro. E aqui nós temos a família de soluções. Já que tem o C1 e C2, ele coloca aqui uma família de soluções para essa EDO. Até a próxima, pessoal. Dá um like aí. Até a próxima.